Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. A paz do Senhor. Estamos aí iniciando aí um bate-papo teológico, né? Falar da palavra do Senhor, coisa boa. Estávamos um pouco ausentes aí das lives, mas estamos voltando aí, né? Com conteúdo bíblico. Falar da palavra de Deus é coisa boa. Glória, coisa boa, maravilhosa. E o tema hoje é o que, Varão? O tema hoje, dá o que falar, hein, pastor Rodrigo? O tema hoje é sobre os três fundamentos. A gente vai trazer umas três tópicos aqui muito importantes sobre o legalismo, a teologia da impegraça que tem inflamado muitas igrejas e a doutrina da justificação pela fé. E tudo isso está no campo da salvação, né? É verdade. Por exemplo, tem legalistas que acham que sua salvação vai se dar por seus méritos. Porque eu oro, eu jejuo, então eu estou merecendo. É. Será que você merece? Não. Será que tudo que você faz, você vai conquistar Deus ou você ser salvo? Não, porque eu jejuo muito, eu oro muito, eu tenho 20 anos de crente, então Deus, eu estou te conquistando. Será que sua salvação é por causa disso? Pelas obras, pelos esforços, pelos E méritos. o nome disso é o quê? Legalismo. E o oposto disso? Explica para eles O aí. oposto do legalismo, do esforço humano para adquirir a salvação, é essa teologia da impegraça. É aquela pessoa que, aquelas mensagens antropocêntricas, onde o homem é o centro, onde Deus só quer o seu coração. Vem como você está e permanece como você está. Ou seja, é um evangelho que não tem mudança, não tem transformação de vida. Um evangelho que não tem cruz. E se não tem cruz, não tem como chegar no reino dos céus. Será que... E se eu pegar minha cruz, né? Eu sempre fiz essa pergunta, né? A gente às vezes tem coisas que são profundas, né? Difícil de se entender. Se você cavar um pouquinho, pesquisar, puxar. Será que se eu levar minha cruz, então quer dizer que eu tô comprando minha salvação? Não, também não. Isso só demonstra que você foi salvo. O maior sinal, irmão, isso aqui é forte, isso aqui não é pra qualquer cabeça, não. O maior sinal que você foi salvo e que Cristo entrou em você é se você está carregando a cruz. Se você não tem cruz, é sinal que você não é discípulo. Quem disse isso foi Jesus, lá em Lucas 14, a partir do verso 23. O textual, então, de hoje se encontra em Lucas, capítulo de número 18, no seu versículo de número 9. É uma parábola dada por Cristo. E diz assim o texto. Lucas 18, versículo 9. Pega a espada do Espírito Santo e vamos meditar. Olha o que diz. E disse também essa parábola uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, e desprezava os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, meu Deus. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Que palavra gloriosa, né? Com isso a gente já vê um texto na minha mente, né? Bem-aventurados os mansos e os humildes de coração, né? Porque alcançarão O reino do céu. é forte. Olha aí o cara fala que faz tudo, É. que não é como o outro, todo exaltado. É o legalismo. E o que o evangelho faz com a gente? Vem para nos humilhar. Mostrar quem somos. E a gente se entender nossa posição. É. Se você não entende a miserabilidade que você é sem Deus, você ainda não conheceu o evangelho, não. Deve estar escutando o evangelho da hipergraça, né? É verdade. Você pode, você está todo cheio de si. E aí você está sendo alimentado de uma forma errada. Continue, irmão. É muito forte. É interessante, pastor Rodrigo, que esses 2 homens, ele vai subir ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano, a qual, naquele contexto, os publicanos eram muito bem vistos, né? E os Bem fariseus... remunerados. Bem remunerado também. E os fariseus eram a maior seita que tinha naquela região. Interessante que o fariseu, olha a intenção, a motivação do fariseu. O primeiro versículo 9 vai dizer que ele confiava em si mesmo. A salvação não é nosso mérito. Não. Ele confiava em si mesmo, crendo que era justo. Ele estava aqui igual o jovem rico, né? Cumpre os mandamentos. Só que faltava os principais, que é amar a Deus sobre toda essa coisa e o próximo como a si mesmo. E desprezava os outros, E né? desprezava os outros. Então ele confiava em si mesmo, confiava nos seus próprios esforços, nas suas próprias obras. Isso é o legalismo. É a pessoa confiar sua salvação nas suas obras. O legalismo, ela não confia, para ela não é apenas a justificação pelo mérito de Cristo. Tem que colocar Cristo mais alguma coisa. Cristo é as obras, Cristo é a denominação, Cristo e os esforços humanos, Cristo e ela mesma, o ego dela mesma inflamado, e a desprezava os outros. Deus, ele não é contra você jejuar, conforme esse fariseu aqui fazia. É um princípio. Deus não é contra dar dízimo, ele dava dízimo de tudo. É. E por isso, na época, né, como agora também, ele era uma pessoa justa diante da igreja, do pastor, certo? Diante no caso ali do sinédrio de fariseu, ele era uma pessoa justa.
Todavia, ele se exaltava. O resumo do texto é esse. Ele estava se exaltando porque fazia o certo. Conhece alguém assim? Que quer te diminuir porque ela faz o certo? O evangelho de Jesus ele vem na contramão. Para quê? Você faz, mas seja humilde. Aprendei de mim. Não é verdade. É isso que Jesus diz, aprendei de mim. Porque se você se exaltar, né, vai ser humilhado. Essa é a palavra aí. Interessante que ele confiava em si mesmo. O versículo 9 diz, ele confiava em si mesmo, crendo que era justo. Só que ele desprezava os outros. Aqui já cai um princípio de que ele não era justo, porque ele desprezava os outros. No fato de ele desprezar o próximo, já mostra que ele estava cumprindo os mandamentos de Deus. E aqui é até um paralelo com aquela mensagem, né? De Isaías 58, né? Isaías 58. Aqui já é uma contradição, já ele está praticando ao contraditório. Se Isaías chegasse e pregasse para ele, ele ia ficar carrancudo. É verdade. E nós estamos falando aqui, como o pastor Rodrigo falou, a gente não é contra dízimo nem jejum, porque é um princípio colocado por Deus. Isso. Porque ele muitas das vezes tem até esse negócio que as pessoas colocam o legalista, aquele que faz aquilo que é a vontade de Deus, né? Às vezes a pessoa toma isso, mas na verdade a motivação é errada dele. Exato. Ou seja, não teve transformação. Ele está fazendo certo, mas está se ensoberbecendo porque está fazendo certo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque, irmãos, que a Bíblia diz, no coração do homem enganoso, a carne é caída, nós herdamos, infelizmente, nós estamos nesse corpo pecaminoso, e por mais que você venha fazer certo, se humilhe. A motivação é errada. Mas se o certo é humilhe, a motivação errada. Se humilhe, continue jejuando, mas não está pregando contra o jejum, não está pregando contra o gaudismo aqui que esse fariseu fazia. É o que nós está contra é que ele estava olhando para o outro, estava desprezando e estava se considerando melhor do que ele. Eu não sou como ele. A regra de medir dele era então o próximo, não era a palavra de Deus. Exatamente. Então ele trazia para não sou adúltero, não sou igual aquele ali ladrão, eu não sou como aquele ali. Ou seja, a regra de medir é não olhar para dentro de si. E quem olha para fora, para os outros, não olha para os seus defeitos dentro de si. Glória a Deus. Tremendo, hein? Terrível. E aí a gente observa. Meu legalismo aí. A gente observa, ó Deus, eu dou graças porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, que ainda como este publicano, jejum por semana, 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se proscrisse a mim, pecador. Digo-vos que descer justificado para sua casa. Esse descer justificado para sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É forte, hein? Então o fariseu, pastor Rodrigo, ele olhava para os defeitos dos outros, mas não olhava para o defeito de si. O publicano olhava para o defeito de si. Eu sou pecador. Tem de misericórdia de mim, eu não sei quem eu sou. Eu sou miserável pecador. Ele não falou do jejum que ele fazia, talvez fazia. Não falou das obras de caridade que ele fazia, das ofertas que ele fazia, o publicano não falou. Mas ele olhou para si mesmo e falou, Senhor, eu sou pecador, preciso de graça, preciso de misericórdia. Exatamente. Então, o grande erro do publicano, do fariseu, foi querer olhar para o próximo. E querer falar que é melhor do que o próximo. Então aqui fica uma palavra para nós, né? Quando você for orar, olha para você. Porque fulano fez, porque fulano é, porque... Não, para você, ó Deus, eu preciso do Senhor. Porque na verdade quem vai te ajudar é Deus. Quem vai te perdoar é Deus. Quem vai abrir a porta é Deus. Quem tem que ouvir a tua oração é Deus. E a regra de medir, né, não é o próximo. A nossa regra de medir não é os defeitos do próximo, da sociedade, dos defeitos do próximo. A nossa regra de medir o nosso crivo é a palavra de Deus. E a palavra que nos confronta é a palavra que vai nos mudar. Exato. E Deus repudia. Você vê que Deus está repudiando a comparação. Deus está repudiando. Para Deus ele não quer saber do outro. Não, foi porque Eva fez. Foi porque não, é você que tem que chegar e assumir a culpa. Não é transferência de culpa. Não, mas eu faço melhor que ele. Não quero saber. Deus está dizendo, não quero saber disso. Se você ficar ainda olhando e fazendo isso, sabe o que Deus faz? Meu Deus. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está humilhando. Deus fala que vai humilhar. Está aqui, ó. Se você ficar fazendo isso, vai ser humilhado. Aí você não entende porque muitas vezes você está passando por alguma situação de humilhação. Está fazendo certo, né? Está jejuando, está dando dízimo. Só que aí Deus está falando, se você se exaltar por causa disso, vai ser humilhado. Está aqui, ó. O texto está dizendo. E que jejum é esse? Que dízimo é esse que não muda a pessoa? Olha aí. É a mesma coisa eu pregar a palavra, a gente fala da palavra do Senhor, mas essa palavra não está mudando a gente. Exatamente. A gente está orando, está no vale, está no monte, mas não está tendo transformação. Será que a gente está buscando sinceramente diante de Deus? Então aí falava que jejuava 2 vezes ao dia, na semana, dava o dízimo de tudo que possuía, que são 3 dízimos na lei, mas não teve transformação. Qual que era a intenção dele dessas coisas exteriores, né? Porque talvez a intenção dele de jejuar, de dizimar, pastor Rodrigo, seja com a intenção de receber. Não com aquela essência do cristianismo. E a gente vê o publicano que não mostra as obras do publicano, mas não obstante, mostra o coração, a motivação dele.
Então Deus não está olhando apenas para aquilo que nós fazemos, mas a nossa intenção. Porque podemos fazer uma obra boa com a motivação errada. Vou dar o dízimo para receber. Vou jejuar para receber. Então Deus olha a nossa motivação, a nossa intenção. Como está em Gênesis capítulo número 4, que quando aparece Abel, Deus primeiro olhou para Abel, depois recebeu a oferta de Abel. Da mesma forma, Caim. Deus rejeitou Caim, depois rejeitou a oferta de Caim. Ou seja, a motivação, a intenção. Eu posso pregar uma verdade para você não viver essa verdade. Eu posso praticar uma boa obra com a motivação errada, de me exaltar. Por exemplo, Deus, naquele grande dia, vai subir isso no tribunal de Cristo. A motivação de pregar, de evangelizar, de dar testemunho, de contribuir. Então, a motivação vai falar naquele grande dia. É forte, hein? Deus é tremendo. Deus, ele sonda tudo. Por isso que o que ele quer é que a gente chegue e dizer, Deus, eu não sou nada. Coisa linda. Acabou. Oh, Deus, eu sou de lábios impuros, sou o principal dos pecadores como Paulo. Chegar a Deus diante disso. É forte mais palavra. E esse publicano mostra algo também, pastor David, que ele tinha intimidade com Deus. Porque a cruz de Cristo, eu escutei o pastor Paul Walsh, um homem muito piedoso, americano, ele fala assim que a cruz de Cristo não mostra o quanto nós somos favorecidos, o nosso valor, mas mostra o quão depravado nós somos, a ponto de crucificar o Filho de Deus. E é verdade. Quando mais nós se aproximamos de Deus, pode ver, fica perto de uma pessoa que tem intimidade com Deus. É coisa linda, você sente aquela essência. A pessoa está buscando arrependimento, ela fala, para não entristecer o Espírito Santo, que Deus não vai permitir ela entristecer o Espírito Santo, ela produz fruto digno de arrependimento. A gente vê Abraão, quando mais se aproximou de Deus, ele falou, de mim, pois sou pó e cinza. Jó, abomino o pó e a cinza. Daniel, de mim, que sou pecador. Neemias, eu oro pelos peço perdão pelos pecados dos meus pais e meus pecados também. Paulo, sou o principal dos pecadores. Lucas 5, Pedro, afasta de mim porque eu sou pecador. Então, quando mais se aproxima de Deus, mais reconhecemos quem somos. Miseráveis, pecadores e necessitamos da graça de Cristo. E essa pregação, esse entendimento, esse conjunto aqui de versículos que o irmão citou de pessoas importantes da Bíblia Sagrada, heróis da fé, a gente vê que essa doutrina está faltando. É algo que está na Bíblia intrínseco, e esse texto que nós abrimos aqui mostra exatamente isso. Só que hoje em dia, infelizmente, trazendo para os nossos dias, não está sendo pregado isso, e não tem isso na consciência das pessoas. As pessoas precisam estar conscientes de quem elas são. Você não é a estrela, né? Eu vi um profeta aí da atualidade dizendo, não, eu sou a estrela. Eu sou a estrela. Você não é estrela, irmão. Esquece de ser pecador. Fica um tempo aí na prova para você ver quem você é. Quando Deus tirou tudo de Jó, e Jó foi entendendo a miserabilidade dele, né? Não pode tudo, não faz o que quer. Não, irmão, quando Deus aperta um pouquinho, você não faz o que quer. Hoje você pode estar fazendo uma coisa ou outra. Mas deixa Deus apertar um pouco para você ver quem é você. Pra você ver o quanto miserável você é. Deixa Deus ficar em silêncio um pouco com você. Pra você ver que tranqueira, que trapo de imundícia que você é. É lindo, é forte demais. Glória a Jesus. O evangelho verdadeiro diminui o homem, cara. Isso eu acho lindo isso. Porque onde o homem é o centro, o pecador é o centro, o pastor é o centro, o cantor é o centro, o profeta é o centro, Cristo não está aí. Não está não. Não está aí. A mensagem onde é o homem que é o centro, é os feitos dos homens. Eu imagino se João Batista, Paulo e Jesus chegassem num culto hoje em dia. Meu Deus. Entrassem nessas igrejas neopentecostais aí. Imagina se eles entrassem na hora que começasse lá o pregador lá com um tapetão ali lá. Eu sou profeta, irmão, eu não vou orar por todo mundo não. Você viu uma aí que falou? Vocês deveriam valorizar a minha oração, porque eu não oro por todo mundo não. É melhor que Elias. Tem uns que estão cobrando aí, querem me pagar 100 mil, mas eu nem quero. E é verdade, pastor Rodrigo, você vê que a centralidade hoje é antropocêntrica, né? Louvores que é para o ego do homem, que só fala de vitória, promessa, que vai matar os inimigos. Mensagens, coach, que só fala de exaltar o homem, mas onde não está Cristo, né? Cristo não é o centro dessas pregações e louvores. Onde a gente vê que o centro de um culto hoje em dia é o pregador que vai vir ministrar, é o cantor. É o cardápio, né? Ele vê primeiro lá quem vai estar no cartaz lá, para ver se eu vou ou não vou. Não é culto voluntário de amor genuíno para Deus. Eu quero estar em comunhão com a igreja, com o povo santo de Deus. Não é isso mais. Eu peço perdão a Deus, né, por isso. Mas tem hora que eu também olho pro cartaz e eu não vou não. Porque a gente tem um discernimento, a gente olha e fala assim, eu não vou ser hipócrita. Sim. Mas imagina o povo que não conhece a palavra. E o povo que gosta de revelação. Aí vai ter um encontro de profeta ali. Meu Deus. Aí a pessoa já vai, eu já vivi isso. Só vai no culto. Porque ela chega na filinha da profecia. É uma fila que faz. Aí o cara força uma revelação ali para poder agradar ela. O cara quer ganhar a agenda, o tal do profeta. Você vive isso? Então assim, esse tipo de culto realmente não vou não. Agora, eu já ouvi gente falar, gente que prega a palavra. Eu vi isso no púlpito, a pessoa falar, eu fiquei sabendo que é o pastor tal que vai pregar. Ele vai pregar aquela mensagem sempre, aquela mensagem dura. Eu já vi isso já. E o pastor bíblico que prega a palavra, que é professor de escola dominical, mas a pessoa pegar e falar isso. É valorizada, né? Aí não, a pessoa da própria igreja da pessoa, desse pastor,
né? Esse pastor não era pastor local da igreja, mas era o pastor ali auxiliar, que sempre dava doutrina. A pessoa falou isso na frente de todo mundo. Ah, vai ser esse pastor. Sabe? Já sabia que ele queria pregar. Só que um pastor que prega a palavra genuinamente, profundo, bíblico, com unção, com graça, pentecostal. E prega a doutrina. Porque a pessoa já olhou assim e já falou, isso aí. Então, tipo assim, temos que tomar cuidado porque os valores estão se invertendo. E eu lembrei, sabe do quê? Você já vai ler aí. Isso. Mas eu lembrei da frase, eu acho que é de Charles Spurgeon, que ele fala que em vez de ter pastores alimentando ovelhas, vamos ter bodes, entretendo, né? Lobos entretendo bodes. Entretendo bodes. É isso que nós estamos vivendo hoje. E isso que você está falando, pastor Rodrigo, é verdade. A gente está vivendo esse atual que o apóstolo Paulo falou para o jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículo 3. Olha o tempo que a gente está vivendo, olha o cenário. Porque virá tempo, chegou. E que não suportarão a santa doutrina, o santo ensino, mas sendo com bichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviando o ouvido da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o teu ministério. É o cenário que a gente vive, o cenário atual é esse. As pessoas não suportam o santo doutrina, não tem prazer pela palavra de Deus, está cega. Aí, assim, estamos na polêmica, né? Abrindo um verbo aqui que eu não tenho nada com nada mesmo, o meu compromisso com Deus. Nossa, rasgado. Aí foi defender o Samuel Ferreira lá, que ele, né, que ele chamou de lixo lá, e ele falou assim, mas aqui nós prega sobre o céu. Aqui nós canta se defendendo, né? Querendo tapar o sol com a peneira diante daquilo que ele falou. E aí a pessoa querendo bajular ali porque tem espaço no programa, a gente vê, ninguém é besta, ninguém é bobo. Então assim, o povo quer ficar num sistema, um defendendo o pecado do outro para ter promoção. Isso. Sabe, para poder chegar lá na posição, para poder ter vantagem, porque tal pessoa tem o poder da caneta. Isso aí não é evangelho não, você pode estar agradando agora, mas e o céu, irmão? Se Jesus chamar agora, tem mais agora gente da tua idade, ó, a partir de AVC, não tô jogando praga não. Mas se você for embora agora, meu Deus, tá agradando um homem, e aí? Quem vai salvar? Quem vai te salvar? É o homem? Arrependa-se. É forte. Essa é a mensagem. Chama o Juarez para entrar aí nessas adebrais aí. Chama o Juarez Tavares aí, chama o João Batista. Tem uns pastores, rapaz, você abre esse texto aí de... Olha a vontade que dá, me dá uma oportunidade para mim lá para me pregar 2 Timóteo 4 lá. Não chama porque não quer ouvir a verdade, né? E Paulo é bem simples em dizer, sai dela, povo meu. Me perdoe se parece falta de respeito, petulância, a gente são miserável pecador, irmão. Aqui nós não somos melhor que ninguém, né? Mas o que vale aqui é a palavra, o que nós estamos querendo exaltar aqui é a verdade da Escritura, não é nosso mérito. A gente estamos sendo porta-voz aqui. Mas nós não somos melhor do que ninguém aqui. Nós não somos melhor que ninguém. Eu estou falando isso para alertar, para trazer à tona a verdade, para que haja arrependimento, para que haja transformação. Eu preciso de mudança. Se você tem uma mensagem para mim também, eu aceito. Glória a Deus, eu quero entrar para esse mesmo céu que você também almeja. Tá bom? Agora, o pecado tem que ser combatido. Isso é grande realidade, né? A gente vê hoje que denominações é de homens, mas a igreja espiritual é de Cristo. Por isso eu acredito piamente que existe remanescente na Adebrais, na Assembleia, no Belém, no Adebrais, em outros ministérios, no Universal, no Mundial. Mas não obstante, todavia, hoje a gente vê uma liderança, o maior defeito, eu acho, dessa nação, no meu ponto de vista, pastor Rodrigo, é uma liderança como um sacerdote ali, cegos espiritualmente, omissos, confortável, vivendo o pecado de Ofinias e Finéias. E Deus tem levantado os meninos, Samuéis, que é menino, mas é sensível à voz de Deus. Então Deus vai levantar, eu creio, nessa última hora, Deus tem levantado, vai continuar levantando nessas igrejas para denunciar o pecado. Porque quem é servo de Deus, né, é como no 1 Samuel 3, o sacerdote estava cego e falou, fala o que Deus te mostrou. E ele não negou a verdade de Deus, ele falou, não aquilo que o sacerdote ali talvez queria ouvir, mas falou aquilo que Deus mandou ele falar. É o que Micaías disse, né? Somente o que Deus me dissesse eu falarei. Ah, não, mas muda a mensagem porque os 450 lá já botaram mel na boca de Acabe já. Aí ele falou assim, somente o que meu Deus falar eu vou dizer. Ó, tu vai, mas tu vai morrer lá. Aí Acabe, ele só fala ruim contra mim, só fala mal contra mim. Mas é a palavra do profeta, o profeta não pode mentir. O profeta sabe o que Deus sabe. Se continuar nesse caminho aí, você pode ir, mas vai morrer. Eu ouvi um homem de Deus falando assim, sobre esse caso que você trouxe aqui. Esse homem de Deus, ele falou que Deus recolheu a esposa de tal homem aí. Deus recolheu essa esposa porque ela não estava coabitada com os erros desse cara. E às vezes Deus é assim. Deus tira aqueles que não tá, Deus mostra o escolhido dele, ó, o erro está aqui. E você vai cumprir um propósito, que é alertar, discipular, ensinar a palavra de Deus, mas depois Deus vai te tirar de lá. Porque Deus não vai te deixar você no meio do erro. Porque tem muitas pessoas que não querem mudança. Exatamente, é aí que entra, né? Mais uma vez, nós somos pecadores, somos falhos. Às vezes pode acontecer o erro, mas o negócio a gente não pode se acostumar com o erro. Iniquidade. E estão se acostumando. Está explícito. Quem ensinou isso foi Jesus. Você vai conhecer a árvore pelos frutos. E os frutos que estão se manifestando, que a gente está vendo, já não é de agora, né? Já não é de agora já. Infelizmente, não tá bom não. Se não se arrepender, vai ser um daqueles que Jesus vai dizer naquele dia. Verdade. Não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Está na iniquidade não quer arrependimento. Então, o céu não é para ti.
Pastor Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta também, em cima do que nós estamos trazendo aqui, sobre o legalismo. Por exemplo, a gente vê que é muitas regras, né, hoje em dia colocado. Tem, logicamente, tem as tradições de homens, né, os preceitos de homens que já tinha na época de Jesus, né, as tradições dos fariseus. E tem muito legalismo, por exemplo, mulheres que não podem usar calça, homens que não podem ficar sem fazer a barba, certos cortes de cabelo, que só tem que usar terno, tem lugar que só pode usar terno. Inclusive, eu tinha encontrado um irmão ali que ele falou assim que ele só usava terno, onde ele ia usar terno, porque foi trazido isso na mentalidade dele e era novo convertido ainda. Então isso é um legalismo, né? De regras, né? Só pode isso, não pode aquilo. E assim, a falta do conhecimento bíblico, a falta de uma identidade em Deus, a pessoa fica alienada a usos e costumes. Usos e costumes é pecado? Não é. Só que quando você usa dos usos e costumes, da regra da igreja, para falar que a pessoa não vai ser salva, isso é um pecado grande. Muito grande. É um pecado, você está num erro ali, você está na cegueira, você está cego, então você precisa de ver, você precisa de ser livre em Cristo, né? É o que o Paulo fala ali em Gálatas, né? Sim. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Agora você não vai usar também dessa liberdade, né? Para entrar pela outra parte, né? Hipergraça. Não só pela hipergraça, mas a questão de você se rebeliar ali, né? E achar que também você pode tudo, né? Dessa forma. Então tem um equilíbrio nessa questão aí, isso é um tema muito forte mesmo. É interessante, né? Então, é sobre estar fundado na palavra do Senhor, que Deus quer, falou para os fariseus, né? Eu quero misericórdia, amor e justiça. Tá tendo até uma outra polêmica, vamos trazer polêmica da IPDA, né? A Deus e Amor. Deus e amor, a mudança que está tendo agora, né? Isso, exatamente. É o menino que vem, o Davi Miranda Neto, ele já é contra os usos e costumes mesmo. Ele já está indo para abrir assim, né? Tudo, né? Mas ele é uma pessoa que dá para ver teologicamente falando, doutrinariamente falando, que ele é uma pessoa que tem equilíbrio. Dá para perceber pelos falos, pelo menos pelos frutos que vem manifestando desse tempo que ele está se manifestando aí nas redes sociais, pelo menos que eu vejo, né? Eu sei que não é parâmetro você conhecer uma pessoa pelas redes sociais, estou errado, mas pelo que eu estou vendo, doutrinariamente, do que ele manifesta, é bom, né? Porque ele está querendo trazer um equilíbrio. Só que a igreja já tem de 100 anos, né? Com esse costume, né, de usos e costumes, eu estava vendo as regras lá que foi manifestada, que foi falado lá deles. Mulher ainda não pode se depilar, não pode assistir televisão. Lá tá assim? Ainda está assim, ainda sempre foi assim, né? Acho que sim. Então, assim, é algo assim que é preocupante. Eu vejo isso e eu fico abismado. Por quê? Porque eu não sou lá, né? Mas quem tá lá tá acostumado. Então, assim, eu não sou do meio, então eu vou me assustar mesmo. Muita gente que vê vai se assustar. Muita gente até do mundo que olha e fala, caramba, que igreja religiosa. Mas eles estão acostumados lá. E aí existe outro pecado que tem que tomar cuidado, que é o da desobediência. Só que Cristo falou, Paulo ensinando, né, para a igreja de Gálatas, ele falou, vocês foram chamados para a liberdade. Agora não use dessa liberdade para dar ocasião ao carne, ou seja, para entrar em desobediência. Mas como a gente foi chamado para a liberdade, então, tipo assim, você que não concorda, eu mesmo não ficaria. Eu não ficaria nessa Deus e amor que não pode assistir televisão, não pode se depilar, é uma coisa assim que não tem sentido, né? É engraçado, irmão, é engraçado, mas é uma norma lá, é uma norma. Aí eu não ficaria, então você é livre para escolher outra igreja para você não entrar na rebeldia, né? Se é o costume de lá, tem igreja para todo gosto hoje. Agora, claro, não procura uma igreja mais próxima da sua casa, procura uma igreja mais próxima da Bíblia, dos fundamentos da palavra de Deus, onde Deus confirma para você estar. Mas se não dá certo, irmão, eu particularmente, eu não vejo base bíblica para ficar num uso e costume desse. Né? Um tempo funcionou, o povo fala, mas é a igreja que vive milagre, que viveu milagres diversos, mas a igreja primitiva também viveu. A gente tem que entender o equilíbrio, né? E às vezes entra no erro dessa parábola de Lucas 18 de comparação. Ele é um jovem pastor, Davi Miranda Neto. Então, ele é jovem pastor e ele enfrenta muita comparação com o vô dele. A gente vê isso. Que a missão dele não tá sendo não é fácil para ele. E eu gostei da atitude dele, que ele está abrindo as portas para outros ministérios, né? Eu achei isso aí louvável. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque, assim, ele tá enxergando ele como uma pessoa que conhece a Bíblia, a teologia, e, assim, não é da teologia, né? Mas, assim, irmão, presta atenção no que eu estou dizendo. Ele conhece a Bíblia, ele traz a doutrina ali, a verdade, isso que nós estamos pregando aqui. Então ele consegue ver isso, ele vê que pra que pôr essas barreiras, coisas que estão impedindo as pessoas de ter comunhão. Sim. Porque no final é isso, ó. O que está separando? O que separava os fariseus dos publicanos? O legalismo. Então, e o que Jesus queria? Que eles se unissem. Tanto é que quando o Jesus ele sentou com os publicanos, os fariseus olharam para ele, se seca com pecadores. E aí o que Jesus vai ensinar? Não, o amor ao próximo, você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Ajuda. Estende a mão, porque isso mostra que você foi salvo. Quando você ama o próximo. Então, é isso que nós estamos percebendo, que às vezes as regras, olha aí onde o pecado, regras que não tem nem sentido, né? Até biológico, né? De higiene, até de, sei lá, coloca, tipo assim, tá separando a pessoa da graça. Tá afastando a pessoa da graça de Cristo, né? De alcançar Cristo, de ter um contato com Cristo. Por isso que tem muita gente que hoje em dia não entra na igreja. E vai ser cobrado, né? Eu ouvi um corte que passou o pastor Hernandes Lopes, onde tem um ministério, acho que eu não lembro o ministério, que não pode bater palma, sabe? Aí, o Belém. É o Belém.
Aí o irmão foi contar o testemunho do milagre, o povo dando glória a Deus, e ele falou, aplaude Jesus, assim espontâneo, né? Porque a palavra tem salmo de Deus, aplaude o Senhor, louvar o Senhor. Aí o presidente falou que não podia bater palma. Então a gente vê que são coisas que, se pesar na balança, não tem sentido. Não tem sentido. E o cristianismo, cara, é coisa maravilhosa. O Evangelho, o Espírito Santo, é uma mudança interior, de dentro para fora. E é coisa maravilhosa. E entra aí o equilíbrio. Quando a gente fala sobre os costumes, eu não estou condenando a IPDA, a Deus e Amor, até, sei lá, eu não gosto da neopentecostal, porque eu só vejo escândalo, né? Mas deve ter algum remanescente lá, eu tenho que respeitar, eu tenho que entender isso, porque eu não sou Deus, eu não tenho olhos como chama de fogo, né? Sim. Então eu tenho que respeitar isso. Eu falo isso com todo carinho no coração, não sou melhor que ninguém, mas as neopentecostais, infelizmente, tem muito escândalo, mas tem os remanescentes lá. Eu sei que tem muita pessoa sincera, né, que está ali no Universal, que está ali no Mundial, né, até na tal da IPTM lá, pequenininha que ficou agora, né? Deus tratou, mas assim, porque tem sempre seus remanescentes, Deus tem os seus remanescentes, as pessoas que ele está tratando, transformando o caráter, e até que vão sair de lá, né, e Deus vai fazer a obra, porque a igreja não é placa, né? Está cumprindo um propósito, né? Tem que cumprir um propósito. E Deus não abandona, até na nossa ignorância, Deus nos abandona, porque o propósito dele é nos tratar, para nos mostrar o caminho, né? Coisa linda. Deus é tremendo. E sobre essa teologia também da impegraça, né, que a pessoa vem como está e não tem mudança. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho ele é transformador. O Evangelho que não nos muda, não nos salva. O Evangelho é transformador. Sabe, Deus tem ministrado muito no meu coração sobre isso, sobre essa graça de ser uma palavra viva, um testemunho vivo, uma carta lida pelos homens. Então, sobre viver a palavra do Senhor, sobre viver a adoração que adora. Porque a gente tem que se conscientizar, examinar nós mesmos e falar assim, rapaz, a gente conhece a palavra de Deus, a gente adora, mas tem que ter transformação, tem que ter fruto de arrependimento. Né? Porque a alma é conhecida pelos dons, pelos talentos que os homens apreciam, os homens que é o talento, é a mídia, é o pregador da mídia, é o pregador do momento, é a cantora do momento, mas Deus não está interessado nisso. E ministério não tem nada a ver com isso, sucesso do ministério não tem a ver com mídia, não tem a ver com os talentos, com o dom, com quanto de alcance tem. Ministério tem a ver com fidelidade, com caráter. Deus não elogiou nenhum homem pela sabedoria que tinha, pelo dom que tinha, pelo poder que tinha, pelo dinheiro que tinha, não. Deus elogiou um homem pelo caráter que tinha em Jó, capítulo de número 1. Homem reto, íntegro, que se afasta do mal. Aleluia. Irmão, Deus, aqui está acontecendo uma profecia, um movimento espiritual aqui da parte de Deus. Eu falo sem medo, ninguém está pulando aqui, ninguém está rodando, mas o que você está recebendo aí agora é algo da parte de Deus. E você precisa aceitar quem é você. Você precisa aceitar o equilíbrio que Deus pede para você. Aí você fala, eu não sou santo, mas o que Deus quer, o que Jó, né? Ele se afasta do mal. E o que é isso? É você se manter contaminado do mundo, conforme Tiago vai dizer, né? Que essa é a religião perfeita. Olha aí, ó, nós está pregando aqui, né? Amar ao próximo, né? É a lei régia, Tiago vai falar, lei régia. Olha aí, porque foi o mandamento que Jesus trouxe. Ele bateu nessa tecla, ó, o mandamento que eu tenho é esse, o novo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, né? E se manter contaminado do mundo, duas coisas fortes. E esse manter-se contaminado do mundo, né? Foi o que Jesus falou, Jesus falou com Deus, né? Eu não rogo que eu peço que tires do mundo, né? Mas que os preserve. Então, Deus ele vai nos preservar no meio desse mundo, mas o que a gente precisa fazer? Se manter contaminado. E aí entra um equilíbrio grande. Porque tem muita gente que quer já ser arrebatado. E não quer viver no mundo, não quer amizade com ninguém. Como é que próximo vai amar? Então, importantíssimo. Isso é terrível. Porque tem gente que pensa que santificação é estar afastado de todo mundo. Santificação é separado para Deus, mesmo nesse mundo ímpio. Existem dois textos, né? Um que às vezes faz até contradição um com o outro, mas que precisa de uma interpretação. O Luciano Subirá, ele fala, né? Ele sempre usa, eu peguei essa frase para mim também. Ele fala assim, toda interpretação que você não compreende é um desafio de interpretação. Né? Quando você vai precisar, né? Qualquer aparente contradição na palavra é um desafio de interpretação. Você precisa entender para interpretar. E aí tem o Salmo de número 1, que fala para a gente não se sentar na roda dos escarnecedores. Mas aí tem gente que pega esse texto e aí quer viver excluído. Não evangeliza, como que você vai chegar num pecador para pregar o evangelho? A luz vai brilhar no meio de luz? Agora, esse texto mesmo do Salmo 1, até eu vou ler aqui, ó, rapidamente, faz parte, né? E isso aqui é algo forte para nós, irmão. Isso aqui nós precisa sempre estar lendo para a gente não cair na religiosidade também. Sim. Né? Para a gente não cair nesse legalismo, né? A gente se separar da sociedade, viver... Como os mormons, né? Entendeu? Que a graça não é só para nós, não. A graça que está em nós, ela alcança outros. É forte. Ó, aqui tem um ponto no texto. A Bíblia não é um livro comum, não é um livro raso. As palavras têm seus empregos, têm os seus sentidos que trazem à tona a revelação divina. E nós precisamos interpretar de forma sábia. O texto diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, olha que forte isso. Que você tem que seguir a palavra. O texto vai dizer isso. Não ser influenciado pela impiedade. Entendeu? Porque o que rege você é o Espírito Santo. É a palavra de Deus.
Então, olha como é que está abrindo os horizontes para isso. Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, você não vai permanecer no caminho do pecador. Você está indo para um propósito. Você não pode permanecer, você vai, mas você vai sair. Agora, não significa que você não pode ir lá. Então aqui, ó, já é a palavra. Já é a palavra forte. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Qual é o ponto-chave aqui? Dessa mesa dos escarnecedores. É porque não você vai ficar num lugar onde blasfema do nome de Deus. Escarnecedor é isso. Ele está se escarnecendo. De Deus ninguém zomba a palavra disso. Então, ali é pessoas que já sabem quem é Deus. É pessoas que sabem da verdade. É pessoas que sabem do certo. Você está entendendo? E você chega lá pra quê? É pessoa que não quer, irmão. É pessoa que está zombando. É pessoa que está profanando esses escarnecedores aqui. Então é algo totalmente diferente. Às vezes uma pessoa até simples, humilde, que às vezes só está ignorante. Não significa que ela é escarnecedora. Mas é uma pessoa simples. Às vezes o irmão lá da Universal, né, que a gente é pentecostal e a gente não é do mesmo ministério, né, e não compactua com a doutrina, mas às vezes é uma pessoa simples que está ignorante ali. Às vezes é até um macumbeiro, se você for parar para ver. Tem gente que às vezes está cega ali, que se você começa a pregar o evangelho, ela fala, nossa, eu já vivi isso. E às vezes a pessoa não é escarnecedora. Ela não está nesse nível. E Deus quer te usar para ganhar ela, mas você na sua religiosidade. Eu não vivo com todo mundo. Tem que tomar cuidado. Existem casos e casos e você precisa de equilíbrio. É sobre influenciar e não ser influenciado. É sobre manifestar a luz de Cristo em meio às trevas. É sobre ir nesse meio aqui, como está no Salmo de número 1, mas não ir segundo o conselho dos ímpios, mas segundo o conselho de Deus, ou seja, pela palavra. É você ir com um propósito. Qual é o propósito? É o ID. Fazer missão, ganhar almas, pregar Cristo. Você vai na sua empresa, você não vai ficar escolhido na sua empresa. Tem um monte de ímpio na sua empresa, mas você vai dar testemunho. Sua família, sua parentela, não quer dizer que você vai desprezar a sua família que bebe, que usa isso ou aquilo, que faz o que você não faz. Mas da mesma forma que Deus te tirou do mundo, Deus está te usando para ganhar o gadareno. E nós não pode fazer se parecer com esse fariseu, né? Você falou agora de bebida, né? Porque é o que acontece no nosso meio. Quem não tem, né, um parente que está na bebida, está na droga. Então. E a gente fala, Deus, eu sou bom, eu jejuo, eu estou na igreja aqui, eu tenho 30 anos de ministério, eu já virei pastor, pregador, missionária. Eu não sou igual a minha irmã, eu não sou igual ao meu irmão. Isso não acontece, irmão, com a gente? A palavra é confronta, né? A palavra está aqui, para nos corrigir, para nos dar equilíbrio. E Deus vai alcançar, porque o propósito de usar a nossa vida é para alcançar os nossos. Oh, glória a Deus, é coisa linda do Espírito Santo, né? Você falou isso daqui, olha que forte. Em Lucas 18, a parábola que nós lemos, o fariseu falou o quê? Ele se comparou, não sou como aqueles adúlteros, aqueles ladrão. O que ele tinha a fazer? Salve número 1. Ir lá e ganhar essas vidas. Exatamente, e aí até usando o texto de Lucas 15, né? Ó, e aproximando-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Olha aí, Jesus, quebrando a religiosidade, o legalismo. Não necessita de médico? Os sãos. Jesus ele veio não para ser influenciado na roda esclarecedora, mas para ganhar eles. Ele quer ganhar eles. Porque ele tem a cura. Não significa que os fariseus e os publicanos, né, irmão? Que os fariseus, aliás, os fariseus na elite, os conhecedores da palavra, os da religião, não significa que eles não precisavam de Deus. Mas se eles já estavam justos, qual era o papel deles? Alcançar também. Então Jesus, sabe o que Jesus está falando nas entrelinhas? Eu vim alcançar também eles, porque também são pecadores. Se vocês já foi transformado, Jesus está dizendo para eles assim, eu preciso alcançar esses aqui também. Só que vocês estão vivendo guardando para si. Então se perdendo nisso aí que vocês alcançaram. Meu Deus do céu. Aí Jesus fala, eu preciso alcançar eles também. Eu preciso sentar nessa mesa aqui, não para escutar o conselho deles. Né? Não é porque você não vai no conselho do ímpio, né? Não, mas eu vim trazer, porque eu sou médico, então eu tenho algo, eu tenho um remédio para curar eles. Então eu não vou eu receber o remédio deles, eu tenho um remédio para dar para eles. Será que você tem remédio? Meu Deus. Que lindo. Isso é forte. Ou seja, nós temos um remédio para dar e a gente não vai se contaminar com o veneno. Não. Olha o que diz Mateus 7. Isso é lindo, isso aqui é o centro. Mateus 7. Não julgueis para não ser julgado. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgado. E com a medida com que tiveres medido, vós é de medir a vós. E por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro, tira a trave do teu olho. Conserte sua vida, renuncia o pecado. Tenha remédio. Olha para você, os seus defeitos, olha para si. E então, livre, curado, você vai ter o cuidado de tirar o argueiro do olho do seu irmão. Ou seja, Gálatas 6, vocês que são espirituais, aquele que você vê alguém cair no pecado, vocês que são espirituais, você está lá, olhando para si mesmo, para você não ser tentado. Exatamente. Ou seja, quando você tira o argueiro dos seus olhos, quando você vê o seu defeito, o seu pecado pela palavra de Deus, você vai ter que melhorar nisso. Aí você vai ter autoridade para ajudar quem está lá. E você não vai matar aquela pessoa, porque um dia você precisou dessa misericórdia. Então você vai manifestar misericórdia. Só manifesta misericórdia, só alcança a misericórdia que manifesta ela.
Então é sobre isso, sobre influenciar, ser luz, amar. Eu não sei qual que é a sua denominação, se é o Belém, Adebras, Universal, Mundial, não sei qual religião você é, se é espírita, muçulmano, budista, não importa. O que importa, o que nós estamos falando aqui é sobre uma pessoa, que não é religião. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, conhecereis Jesus. E Jesus os libertará. Jesus é a luz que ilumina nosso entendimento, que mostra que nós precisamos desse médico, precisamos de cura, meus irmãos. Não estamos aqui para condenar, para matar, para apontar, mas estamos aqui para mostrar o caminho, e o caminho é a pessoa de Jesus. Jesus não nos aceita como nós estamos, mas Ele quer que a gente venha ser transformado à medida que nós venha reconhecer que precisamos desse médico. Nós precisamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é um processo, tá? O aperfeiçoamento é um processo, na medida que nós se entregamos ao Espírito Santo. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Deus te colocou aí onde você está para cumprir um determinado propósito. Deus te chamou para cumprir um propósito. Então olha para Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Olha para o Senhor Jesus Cristo, discipula, prega a verdade, mas acima de tudo, no mundo espiritual, a gente só tem autoridade para falar onde a gente vive. Jesus ele falou em Mateus 6, aquele que dos menores mandamentos, ele ensina, mas não pratica, é o menor no reino de Deus. Mas aquele que pratica e ensina, ele é grande no reino de Deus. E se a nossa justiça exceder dos fariseus e dos escribas, não valeu de nada. Olha, terrível, hein? Resumo o evangelho. Forte. Esse texto aí é forte. Pastor Rodrigo, e sobre a doutrina da justificação? A justificação uma vez da salvo, graça. Salvo para sempre? Meu Deus. Perde salvação? Isso é polêmico, hein, rapaz? Perde salvação? Nossas obras, será que nós perde salvação? É possível perder a salvação? Então se a gente for igual aquele fariseu, que a gente jejua a hora, será que a gente vai ser salvo por causa disso? Pelos esforços. Justificação se dá porque pelos nossos esforços? O que é justificação? O que Jesus fez? Qual é o papel de Cristo? Obras da salvação. Traz sobre isso aí, vai. O senhor está engatilhado já. Sei que você está estudando mais aí. Isso, misericórdia. Tá então, buscando. Paulo disse, né? Eu fiz mais do que todos os apóstolos. Ele teve coragem de falar, porque fez mesmo. Então, tá buscando. Bênção de Deus. Louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo. Interessante que a justificação e a santificação, que se complementam na soteriologia, na doutrina da salvação, né? A justificação é um presente que Deus nos concede. Não é pelas obras minhas, pelos meus esforços, pelas minhas habilidades, pelas minhas caridades, não. Mas é algo que a gente não podia alcançar de forma nenhuma. Porque o céu ele quer perfeição. A lei quer perfeição. Por isso que a lei ela revela o pecado. E a lei é santa e justa, tá? Mas a lei ela revela o nosso pecado. E a lei ela exige perfeição. E não tem como cumprir a lei. A palavra do Senhor vai dizer, a lei vai nos ensinar que se você aceitar 10 mandamentos, mas errar apenas um só, não valeu de nada. Então a lei revela o quão miserável nós somos e ela é um tutor que aponta para o Salvador. Ela aponta que nós precisamos de um Senhor, de um Salvador, de um homem perfeito, de um homem justo. Então vem Cristo Jesus, a justificação, a graça, falou que não merecemos, que acessamos pela fé, mediante a fé. E vem Jesus Cristo, ele pega o nosso pecado, a imputação, pega o pecado de toda a humanidade. Pegou o pecado do fariseu, mas está aquele publicano também. Veio Cristo Jesus, pegou, caiu no nosso pecado. Ou seja, um homem perfeito vai morrer pelo pecador, pelo ímpio. Nós éramos inimigos de Deus. Então Jesus pegou os pecados que nos afastavam de Deus, a iniquidade que nos afastava de Deus, e Deus moeu Jesus Cristo. Só no Isaías 53. A prova de Deus moeu. Ou seja, foi o cálice da ira de Deus, a justiça santa de Deus sobre Jesus Cristo. Ele tomou as nossas dores, os nossos pecados. Ou seja, todo o pecado da humanidade estava em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que ele falou assim, afaste a tua ira, o teu cálice, porque era a ira justa de Deus contra o pecador. E o que aconteceu na cruz do Calvário? Colossenses capítulo número 2, coisa linda. Jesus ele rasgou a célula de dívida, a prestação de conta. E é o próprio sistema do próprio Deus, né? Sim. Só que a CV, né? Que o próprio Deus ele já tem esse sistema e precisa ser cobrado. É uma medida. Deus trabalha com medidas. Nada fica em vão. Por isso que Gálatas 6, né? De Deus ninguém zomba. Ninguém zomba. Tudo está sendo notado. Tudo está sendo notado. E essa medida da humanidade durante aí, né? Eu posso estar errado, mas a conta judaica durante 6 mil anos aí, né? Para trás antes de Cristo, está sendo juntada. Agora imagina, aí Deus pega e fala assim, vou cobrar do meu filho. Para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Isso é coisa linda, né? Então, na cruz do Calvário, Jesus satisfez a justiça santa de Deus, a ira de Deus. Por isso, que aquele que rejeita Cristo não tem mais solução para a vida dele. Cristo, ele trouxe a imputação. Jesus, ele pegou os nossos pecados, colocou sobre si e morreu, sacrificou por nós. Agora, o que Cristo faz? Ele pega a sua justiça e coloca sobre nós. Isso é salvação, é justificação. Ou seja, não é teu mérito, é a graça de Cristo, é a justiça de Cristo. Então, quando você ora, Deus vê o quê? Vê Cristo em você. Quando você busca, Deus ele vê Cristo.
Então, quando você está se arrependendo, Jesus é o intercessor, somos sacerdote. Quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Será condenado. Tem que crer nele, no Filho unigênito de Deus. É isso que, pastor, que as religiões não aceitam, porque as religiões buscam fazer alguma obra social, algum esforço, alguma regra, se martirizar. Alcançar o karma, para alcançar Isso. A vida melhor, não, na outra vida o melhor, o mais aperfeiçoado. Isso vai melhorar no quê? Porque o evangelho é terrível, né? Porque não é mérito nosso. É a mesma coisa um filho bater o carro, ser preso, aí vem o juiz e fala assim, ó, cancela a dívida e devolve o carro novo para ele. Ou seja, está tirando a dívida que é contra ele está condenado, ele deve ser condenado, mas ele não merece ser livre e Deus está fazendo isso. Exatamente. Jesus na parábola do filho pródigo, exatamente isso que acontece, né? O filho foi, saiu, caiu, tá devendo, gastou o que o pai já tinha dado, e aí o pai está de braços abertos, mata um cordeiro, veste nova, anel no dedo, tá tudo restaurado novamente. Eu fico com a culpa daqui. Então, rapaz, esse evangelho é muito lindo, né? Esse evangelho mostra que, rapaz, não é meu mérito. Mas trazendo o que aquele fariseu fazia sobre as boas obras, né? Que somos salvos para fazer as boas obras, sim. Porque as obras mostram que somos salvos também. Mostra, o fruto vai mostrar as boas obras. Então nós devemos fazer as boas obras, sim, mas com a motivação correta. A gente deve orar com a motivação correta. Devemos ajudar o próximo com a motivação correta. Isso qual é a motivação? Gratidão. É gratidão. Exatamente. E a gratidão demonstra a sua fé, né? Demonstra que você realmente tem uma fé genuína, porque só quem é grato está lembrando de algo que foi feito. E o ingrato, ele tem a memória curta, né? E aqui na questão da fé em Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, exige gratidão. Como eu posso abandonar um Deus que me amou, mesmo eu não merecendo? Eu tinha a culpa, e ele pegou e tomou a culpa e me proporcionou ser um filho novamente. Tirou essa culpa, me proporcionou o céu, me proporcionou voltar ao Pai. Eu preciso lembrar do Cristo que me tirou lá do lamaçal do pecado, né? Então, assim, ele me regenerou, ele realizou uma obra grande na minha vida. Como eu vou ser ingrato? Eu preciso de gratidão, e a gratidão revela o nível da sua fé. Coisa linda. Então a gente resume tudo, e a lei é resumida nisso, né? No amor. O amor é o maior nível de maturidade, o amor é Deus, e é sobre isso. E a salvação tem 3 fases, né, pastor? A santificação, né? A santificação. É interessante que a justificação ela é cumprimento da santificação. E a justificação foi realizada por Cristo. Que não é mérito nosso. E qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é a santificação, que são 3 estágios, né? Eu fui salvo, estou sendo santificado, fui santificado, estou sendo santificado, que é o processo de aperfeiçoamento, por isso devemos ser aperfeiçoados, não podemos estar estagnados. Ou seja, fui salvo, fui santificado, estou sendo santificado e serei salvo e serei justificado na glorificação. Ou seja, Jesus te pegou, te separou, te santificou, te salvou. Mas é um processo. Você pode abordar o processo, você pode rejeitar o processo, que é o aperfeiçoamento, como está em Filipenses 3, 11 em diante. E você será salvo na glorificação, onde a carne será exterminada. Então é uma batalha nesse processo, que é a sua velha natureza contra o Espírito Santo. Ambas se opõem. A maior batalha não é a batalha espiritual de anjos, de arcanjos, de satanás, de demônios, não. A maior batalha, a maior luta de um cristão, de um salvo, a maior batalha é dentro de nós mesmos. É a velha natureza, como diz Martinho Lutero, a frase que a gente sempre cita aqui. Eu pensei que enterrei o velho homem nas águas do batismo, mas o miserável sabe nadar. Então tem que afogar ele todo dia. É uma luta constante. Todo momento, a maior batalha é a batalha dentro de nós, é a batalha interna. Então o processo de santificação é esse. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo na glorificação. Exatamente. Hebreus 8, 10, 10. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. E aqui está ligado à justificação. Aqui está ligado ao preço que precisava ser pago. O preço foi o corpo de Cristo. Né? É o corpo de Cristo. Foi o sacrifício exigido. Só ele podia cumprir. Só Jesus podia cumprir. Então essa santificação fala da justificação. Né? Que é também uma santificação para nós. É uma santificação para nós. E aí Deus ele tem seus instrumentos para nos santificar. Né? Não só foi pelo sangue que nós somos santificados, mas pela palavra, né? pela condução do Espírito Santo que nos conduz. Porque a obra da salvação ela é grande. E Deus não deixou em falta nada. Não deixou em falta nada. Ele tem a multiforme graça de se manifestar para salvar o homem. Que é a oração, a consagração, né? O jejum, porque o jejum vai quebrar os ruídos, né? E aí tem gente que pega isso aqui que eu estou falando aqui e vai achar que é uma heresia. Né? Nossa, mas não é só pelo sangue. O sangue foi derramado, foi a exigência. Justificação. Foi a exigência, ele derramou o sangue, sangue inocente. Né? Então, se você antes de me julgar, estuda um pouquinho sobre o tema, porque é amplo. O tempo é amplo e Deus, para salvar, ele entregou muito. E existe uma responsabilidade. Aí a gente entra no sinergismo, né? Que é a graça de Deus e a fé do homem. Responsabilidade humana. Ou seja, tem uma resposta para com a graça. Sim. Tem uma resposta para você receber o milagre.
Tem uma resposta sua que você precisa manifestar. Se você não tiver fé, você perde, irmão, a salvação. Sim. A justificação não tem mérito nosso, é um presente de Deus, mas a santificação tem a nossa posição, responsabilidade. Não, se você perde, você pode perder, salvação pode perder. Não somos calvinistas, né? Uma vez salvo para você, negativo. Existe uma resposta sua para você continuar crendo. Você não pode ser ingrato com aquilo que fez tudo por você. Pode deixar sua cruz, tem que obedecer. Ele é seu Senhor, ele é seu Salvador, mas também é seu Senhor, né? Você saiu da escravidão do diabo. Jesus, né? ele falou isso. João 8, você era escravo do diabo. Você era escravo, e você vivia, né, preso pelo pecado. Mas agora você deixou o diabo para ser escravo de Cristo. Lucas 6, Jesus vai falar, porque ele diz Senhor, Senhor, não faz o que não. Exato. Então tem que obedecer. Crer está ligado a obedecê-lo. Você só não tem o seu marido, falando diretamente, você não tem seu marido só no nome e vive fora sem regras. Né? Você não tem só um pai no nome só e vive desobediente. Você aprende com seu pai. Você tem uma aliança com o seu marido. Você tem uma comunhão. Então você precisa cumprir ali. Tem que ter um relacionamento. E esse relacionamento vai ali trazer essa comunhão, transformação. Sim. Vai manter essa... Quem semeia na carne vai colher morte, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Exatamente. O tema é complexo, não é, meu irmão? Coisa linda. O tema é complexo, mas está na Bíblia, na palavra, você se santifica. Não para você ser melhor do que ninguém, né? Para você falar, eu sou melhor do que o outro. Não. A santificação é para você estar perto de Deus. Ô, glória. A santificação é de você se manter contaminado do mundo. Isso. A santidade é para você estar perto de Deus. Porque a amizade com o mundo também é inimizade com Deus. Agora, não é porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus que eu não vou chegar para evangelizar, que eu vou viver fora da sociedade. Não, eu só não posso ser influenciado por esse mundo, biblicamente falando. Mas eu não posso também, porque eu não sou contaminado do mundo, fazer como o fariseu. Eu jejuo, eu dou dízimo e eu sou melhor do que esses aí que não é. Então esse é o perigo. Né? A palavra aqui complementando Deus falando aqui com a gente. É sobre isso, né? A santificação é a motivação, tudo quanto a motivação. Por que você vai jejuar? Por que você vai orar? Por que você vai se consagrar? É só gratidão, você quer ter comunhão com o Espírito Santo. Você ama Deus acima de todas as coisas, você quer renunciar a coisas para estar mais perto de Deus. Né? E a gente está nesse mundo, Deus não tirou nós desse mundo, que nós é um propósito ainda, de alcançar mais vida. A mesma forma que nós vai alcançar, nós vai alcançar outras vidas. E o mandamento de Jesus antes disso foi ir por todo mundo. E ir por todo mundo para quê? Para quê? Para ficar viajando turistando? Só para me aparecer, o Rodrigo aqui, sou discípulo, apóstolo. Não. Tem um papel, você vai ganhar alma, você vai ganhar vidas. Isso é o amor. Esse é o mandamento. Vocês de Jerusalém permaneçam, depois vocês vão por todo mundo e vai pregar o evangelho a toda criatura. E quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, então virá o fim. Porque há uma necessidade daquilo que te alcançou, daquilo que te transformou, das boas novas do reino, alcançar outros. Isso é forte. Luz. Quem é alcançado, quer alcançar. Exatamente. O mistério. Lucas, acho que é o 10, né? Quando o amor ao próximo ali, quando Jesus ele fala, né? Esses dois mandamentos dependem de tudo, né? Ou seja, você fala sobre a consagração, né? Para que essa santificação? Quando a gente está perto de Deus, Deus revela nossos erros, a gente vai sendo transformado. O Espírito Santo vai falando com a gente vai identificando o que a gente precisa melhorar. Por isso que ele convence do pecado, da justiça, do juízo. E a gente vai tendo um nível de temor. Verdade. A gente vai entrando pelo caminho correto, guiados pelo Espírito, né? Guiados pelo Espírito. A gente suporta as aflições. Então a gente recebe de Deus uma graça para permanecer no caminho ali. Então, ou seja, você tem vida com Deus porque está mais perto com Deus, ou seja, você está na companhia certa, você é templo do Espírito Santo, mas você também ama o próximo. Você está junto com o próximo, você está ganhando o próximo, você está indo para cima. Então, aí Jesus ele resume ali em Lucas 10, né? Desses dois mandamentos depende de toda a lei. Sim. Amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, estar com Deus, consagrar para Deus, porque é para Deus, não falando tudo é para Deus. Sim. Só que esse amor a Deus precisa também manifestar no próximo, né? Foi o senhor pregando? Acho que eu vi um corte seu falando sobre isso, que se a gente diz que ama o próximo, né? João fala. Ama a Deus, mas não manifesta isso no próximo, sim, é falso. Verdade. Então, assim, louvado seja Deus pela tua vida para com Deus, mas precisa manifestar no próximo, e disso depende de tudo ali. Quer ser salvo? Foi isso que Jesus disse. É interessante que a consagração é necessária, né? É necessário, não tem? É o que Jesus nos ensinou, que ele fez, que os apóstolos fez, é necessário. Para que consagrar? É a fonte, né? Então a gente vai buscar essa fonte, conhecer essa fonte, para transbordar no próximo. E para que consagrar? Para que será? Para estar mais perto de Deus, porque é Deus que me faz. Mas se eu não estou ligado na videira, nada eu posso fazer. Sim. Então, se eu estou cheio de Deus, eu vou entregar o quê? Se eu não tenho essa cura de Deus, eu vou entregar o quê para o próximo? Sim. Eu acho que através disso é que a gente vai conseguir ganhar esse próximo também, porque por nós mesmos a gente não ganha. Exatamente. A gente pode ter muito conhecimento, mas se não tiver Deus, verdade. E é isso que essa geração está faltando. É o que falta, porque a gente vê muito, pastor, eu vejo muito isso, o discernimento espiritual é terrível. Às vezes Deus revela a intenção de servo, sabe? Que a intenção é aparecer, a intenção é mostrar conhecimento, a intenção é mostrar que faz, que pode, e não aquela essência de trazer algo da parte de Deus, de glorificar Deus, que é a essência, né?
sobre o tribunal de Cristo, a essência maior de Galadão é sobre dar glória a Deus, glorificar a Deus, igual João Batista. Ele sabe que eu diminuo que ele cresça. Então Jesus só vai aparecer na vida de alguém quando a gente se esvazia. É um princípio bíblico, irmão. Não adianta você querer quebrar o princípio. Não adianta nós querer quebrar o princípio. A gente vai ficar, eita, Deus está falando comigo aqui. Para baixo, Nakamaias, de raça. Não adianta de querer quebrar o princípio. Não adianta querer quebrar o princípio. O princípio é da humildade. O princípio é de se humilhar. Você não é nada. É necessário que ele cresça. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: ele é o maior dentre os profetas. Eita, Eita, Jesus dá esse testemunho, hein? É o que você disse, né? Ninguém falou na Bíblia. Ó, prega muito. Mas Jesus olhou para o profeta João, que era humilde, vivia no deserto. Ele aceitou a humilhação. Pode me bater. Pode pegar minha cabeça. Pode falar aí, tô com Eita! Deixa eu falar, calma aí, deixa eu falar. Eu vou falar, pai. João Batista não deu testemunho dele mesmo. Jó não deu testemunho dele mesmo. E tem muitos pregadores, cantores dando testemunho de si mesmo. Eu fiz, eu faço, nas minhas obras e tal. Mas quando você não dá testemunho de você, pastor Rodrigo Timóteo, é o próprio Deus que dá testemunho de você. Quando você esquece suas obras, vai fazendo, mas esquece. É pra glória de Deus, é pela graça de Deus. Deus vai dar testemunho de crente verdadeiro. Não precisa se justificar. Elébia, canto, como Débia, porque Cristo vai te justificar. É como aquela mulher que quebrou um gueto precioso e os discípulos falando: que desperdício. Essa obra aí podia dar para os pobres, mas Jesus viu a intenção dela. E quem justificou aquela mulher foi Cristo. Não a condenes, porque o que ela faz hoje será contado, será testemunhado. Jesus dá testemunho de quem cumpre os princípios de Deus. Se humilde, aleluia, no orgulho, na soberba, alabaxou, calabace. Glorifica a Deus. Não adianta, senão a gente fica rodando no deserto e rodando. Não cresce, e não passa, não sai disso. Por que não sai disso? Já se humilha. Deixa Jesus entrar aí. Hoje ele está nos visitando aqui. Aleluia. Os humilhados? É ele que exalta. Só quem se humilha.